Faz tempo que eu não gravo vídeos sobre atualidades e política aqui no canal, faz anos que eu não falo sobre esses temas, esses assuntos, porque não tenho lá muita paciência para acompanhar noticiários. Mas antes mesmo eu gravei um vídeo sobre o ataque à creche aqui na cidade de Blumenau, um centro de educação infantil, no dia 5 de abril, quarta-feira da semana passada. Então eu estava ali no computador carregando o vídeo e daí me deparei com uma notícia sobre o Dalai Lama, o líder espiritual dos tibetanos, que mora atualmente no norte da Índia, exilado do Tibete por causa do domínio chinês. Então, o Dalai Lama, de 87 anos, estava num evento lá no norte da China, organizado por uma entidade filantrópica ligada ao setor imobiliário, e um rapaz, um pequeno garoto, se aproximou dele e pediu para dar um abraço no líder espiritual. Daí ele teria puxado o garoto e tentado dar um beijo na boca. E depois ele teria colocado a sua língua para fora, pedindo para o garoto chupar a sua língua. Segundo os noticiários, teria sido isso ou foi isso que aconteceu. Não quero bancar o moralista aqui, não quero bancar o fofoqueiro. Meu objetivo aqui não é fazer fofoca, mas pensar um pouco sobre essa questão. Eu, desde longa data, para dizer a verdade, eu tenho uma certa desconfiança em relação aos líderes espirituais dessas grandes instituições religiosas e espirituais, sejam elas orientais ou ocidentais. Por trás de instituições sempre existem interesses de projeção, de domínio, de influência, e os líderes que estão por trás dessas instituições nem sempre são pessoas limpas moralmente. Na frente das câmeras, aparentam uma certa decência ou uma moralidade. Mas às vezes acabam também dando os seus deslizes, como foi com o caso deste senhor de 87 anos, que teria tentado beijar o menino. E em suas redes sociais, se eu não me engano no Twitter, ele teria dado uma nota dizendo que o ato foi inocente e brincalhão, que ele gosta de fazer brincadeiras desta espécie na frente das câmeras. E segundo o noticiário, a plateia que estava olhando a cena, observando a cena, riu e bateu palmas. Com certeza uma plateia ligada ao setor imobiliário lá do norte da China, onde o senhor de 87 anos mora num complexo. Não deve ser pouca coisa não, porque geralmente esses grandes líderes espirituais e religiosos que pregam a caridade, a divisão do patrimônio alheio, a solidariedade, a ajuda, não são pobres, vivem geralmente em grandes complexos, levando uma vida tranquila, sossegada, longe dos problemas diários. É sempre aquela velha anedota. É muito fácil pedir para os outros distribuírem o que tem quando se vive num castelo. Não quero vir aqui com esse discurso lavado, que o pessoal tem esse discurso moralista, mas é um fato. É um fato. Muitos destes que pedem para os outros fazerem a caridade, eles próprios não fazem ou o fazem de forma hipócrita. E é por isso que com a caridade eu também tenho uma grande desconfiança, porque inúmeros
fatos noticiários mostram, né, notícias, informações, mostram e demonstram que grandes instituições internacionais que lidam com arrecadações de milhões de dólares, de euros, né, na verdade não destinam o dinheiro bem lá onde deveria ir. Existe corrupção nisso, existem interesses escusos, podres e putréfalos, mentirosos, hipócritas. Então, é o ser humano. O ser humano virou isso. O ser humano é hoje uma criatura hipócrita. Seja um ser humano comum, um ser humano normal ou um grande líder espiritual. Quem vai dizer que um grande líder espiritual de uma grande instituição religiosa não seja também uma pessoa com inúmeros problemas? Alguém que ocupa um cargo. Porque praticamente tudo no mundo atual é uma questão de ocupar cargo. É como os políticos hipócritas, sejam de esquerda, de direita, de centro, que desculpem aqui o meu desprendimento em relação a isso, mas eu não tenho mais ídolos, nunca tive, né? Mas agora, muito menos ainda. Assim, com as religiões, a mesma coisa, não sou ligado a religião alguma, não sou ligado a instituições. É fato que por trás de todas essas figuras do mundo político, do mundo religioso, ideológico, do mundo tecnológico, existe muita hipocrisia, sim. Quem vai lá dizer que o líder espiritual dos tibetanos não seja um grande hipócrita? Por trás de uma figura como o Papa, a mesma coisa, não quero aqui ofender católicos, mas o Papa atual e tantos outros pareceram verdadeiros papaléguas do que propriamente os pais da Igreja Católica ou da comunidade católica. Assim como políticos, ou pensemos aqui no Brasil, todos esses pastores evangélicos, verdadeiros pilantras, em certa medida, em sua maior parte, objetivam apenas poder, domínio, influência, dinheiro, enganando as pessoas. Então, é assim, a questão espiritual, da espiritualidade, é uma busca individual. É o que eu falo para vocês em meus vídeos aqui. Eu sou um leitor da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, e Abdrushim deixou isso muito claro em sua obra. Ele mesmo disse: eu falo para indivíduos, não para instituições, para partidos, para organizações, ou seja o que for. E a busca espiritual é algo individual. É despertar o seu espírito, é ouvir a sua intuição e buscar viver de uma forma equilibrada aqui na matéria grosseira, densa. E se o Dalai Lama realmente fez isso ou não, é apenas uma falácia das mídias, mas o vídeo supostamente está lá, que ele teria então buscado beijar o menino na boca, teria colocado a língua para fora e o menino se esquivou, ele mostrou uma resistência. Imaginem vocês, uma criança tem uma pureza, uma criança normal, educada, de forma equilibrada pelos pais, tem uma pureza e não vai aceitar isso, vai sentir nojo, porque a criança tem uma inocência naturalmente quando não é hiper-educada por conceitos e ideias transviantes, do politicamente correto que hoje está aí intoxicando o mundo. Então, não estou aqui querendo julgar o velhinho de 87 anos, mas é realmente uma atitude estranha. Alguns adeptos da sua espiritualidade poderiam defendê-lo, dizendo: mas lá na Índia é normal isso, não há problema algum, as pessoas na plateia até riram e aplaudiram, acharam engraçado, mas o garoto, segundo o noticiário, ficou constrangido, mostrou e demonstrou uma resistência. E depois
O velhinho de 87 anos pediu desculpas à família e demonstrou estar constrangido, porque, do contrário, ele não teria dado uma nota nas suas redes sociais. Então, se algum líder espiritual aqui fizesse isso com uma criança aqui no Brasil, seria acusado de pedofilia. Eu não quero acusar o Dalai Lama de pedófilo. Quem sou eu para isso? É apenas uma notícia, um noticiário, mas vou aproveitar essa notícia como um gancho para pensar essa questão que eu vivo falando aqui nos meus vídeos, que a busca pela espiritualidade é algo individual, como tudo nessa vida. Estamos aqui na matéria grosseira densa como indivíduos. Temos que agir como indivíduos. Podemos até seguir referências, podemos simpatizar com uma ou outra figura pública. Hoje eu não simpatizo praticamente com ninguém, mas todo ser humano é livre para isso. Mas não podemos nos tornar tributários e dependentes de figuras públicas. Temos que pensar por nós mesmos. E somente podemos pensar por nós mesmos se tivermos uma vida intuitiva, razoável, se intuirmos as coisas. Daí sim pensamos por nós mesmos. Temos que ter uma inocência, como o garoto aparentemente demonstrou ao apresentar uma resistência frente ao ato nojento do velhinho de 87 anos, que foi um ato nojento. Isso não pode ser entendido como um ato brincalhão e inocente, como o Dalai Lama colocou ali em suas redes sociais. Existem formas bem mais brincalhonas e inocentes de agir, notadamente com uma criança. Fazer isso para uma criança, é algo estranho. Não consigo ver isso com naturalidade, por mais que alguns adeptos talvez queiram relativizar isso e dizendo que lá na Índia isso é normal. Se é normal ou não, eu não sei, conheço muito pouco da Índia, mal e mal conheço o meu país, como vou conhecer algo lá do outro lado do mundo. E não quero aqui bancar o moralista, porque não defendo, na verdade, nenhuma corrente religiosa, nenhuma corrente ideológica. Estou apenas como um indivíduo aqui, que há um bom tempo já não olhava noticiários, mas como hoje gravou um vídeo sobre o ataque ao Centro de Educação Infantil aqui na cidade de Blumenau, onde eu moro, que de repente se deparou com este noticiário ao carregar o vídeo sobre o ataque ao Centro de Educação Infantil no YouTube, e daí me deparei com esse noticiário. Pensei um pouco e decidi fazer um vídeo aqui para vocês. Se vou postá-lo ou não, se vou publicá-lo ou não, ainda vou pensar. Estou aqui gravando, falar dessas questões da atualidade aí, se tornou algo meio sem sentido para mim. Eu ando tão afastado de notícias, de debates públicos, da vida política, das fofocas, das intrigas, das tretas. Tudo isso está tão longe do meu mundo, do meu universo, do meu pensar, mas me deparei hoje com esta notícia. O que pensar sobre isso? Algo estranho. Uma pessoa que é referência, com certeza, para milhões de pessoas pelo mundo afora. Como uma referência moral e espiritual, vai colocar a língua para fora e pedir para uma criança inocente chupar a sua língua. Qual será a noção de moralidade do Senhor Dalai Lama? Não sei qual é o nome dele, Dalai Lama, na verdade é o cargo que ele ocupa, mais ou menos como um papa, ali para os tibetanos. Então, qual a noção de moralidade deste homem? Acredito que é algo sobre o qual podemos pensar. E qual a noção de moralidade de tantos pastores evangélicos safados
e sem vergonhas. E de alguns papas também bem estranhos, aí me desculpem aqui, alguns católicos, verdadeiros papaléguas. Então, por isso que eu tenho uma desconfiança muito grande com autoridades, com grupos, com grupalismos, com instituições. Hoje eu sou apenas uma pessoa, apenas um ser humano, apenas um indivíduo que leva a minha vida de forma simples, cuidando de mim mesmo, primeiramente. Este hoje é o meu propósito. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!